Uma boa noite a todos, queridos irmãos frequentadores assíduos da casa, os novos que estão pela primeira vez, os internautas também, que acompanham a palestra pelo Facebook. Tá? Uma boa noite a todos. Então, hoje, nós vemos com a intenção da gente fazer uma reflexão assim, bastante importante na nossa vida, ainda mais depois desse processo que nós passamos da pandemia, onde nós tivemos que ficar um bom tempo isolados, cada um na sua casa, com a sua família, sem muito contato com as outras pessoas. E depois nós tivemos que voltar, né, para esse mundão do meu Deus, onde tivemos que ter o contato com as outras pessoas. E com isso, muitas pessoas ainda não conseguiram se equilibrar totalmente. Esse mês de setembro é um mês bastante importante, pois é um mês do Setembro Amarelo. É um mês que a gente vem falando sobre justamente essa valorização da vida, sobre a prevenção ao suicídio. Depois mais eu vou falar um pouquinho sobre a entidade na qual eu represento lá em Rio Negrinho. Mas, de princípio, vamos falar um pouquinho sobre essa valorização da vida na visão espírita. Vamos ver qual é o nosso sentido e qual é o nosso objetivo diante essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, que vem nos ensinando de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos. Então, cada vez que a gente se indagar, fazer essas perguntas, aqui na doutrina nós encontraremos as respostas. Então, para a noite de hoje, eu trouxe uma reflexão para a gente estudar um pouquinho, todo mundo junto. Vamos começar falando sobre a vida, né? Por que será que nós reencarnamos? Porque a doutrina espírita ela vem trazendo para a gente que nós já passamos por várias e várias vidas. Que hoje nós nos encontramos na nossa melhor versão. Olha que legal. Que nós já passamos por muitas e muitas vidas e iremos passar por muito mais. Mas por que nós temos que passar por tantas vidas? Para nós evoluirmos enquanto espírito. Evoluirmos enquanto espírito. Então, antes da gente falar sobre a nossa vida, a gente tem que falar um pouquinho dessa vida. Nós imploramos perante tantas outros espíritos que estão ainda implorando por essa chance dessa evolução. Escolhemos a família em que viemos? Sim, escolhemos. A nossa história vai se repetir. E não só essa encarnação, durante muitas encarnações, com esse círculo familiar onde estamos. Por quê? Porque é justamente na família que é o laboratório da nossa evolução. É justamente lá na família é que nós aprendemos tudo o que nós precisamos para evoluir. Trabalhamos a paciência, muita paciência. Trabalhamos o perdão, muito perdão. A paciência de novo, né? Ainda mais nós que somos pais e mães. Quanta paciência temos que ter com os nossos filhos. E quando chega naquela fase da adolescência, da adolescência, como é difícil pra gente, né? Daí que a gente dá valor para os nossos pais, né? Quando nós tivemos que passar por essa fase, quanto trabalho demos para os nossos pais. Mas aí a gente vai trabalhando, a gente vai lapidando o nosso espírito, né? A gente vai lapidando porque nós somos feitos pérolas. E para uma pérola brilhar, né? Um diamante brilhar, ele precisa ser lapidado. Então, esses sofrimentos, a gente vai se lapidando para se tornar seres melhores. Por isso a importância da nossa reencarnação. E isso a importância de estarmos novamente juntos na mesma família. Porque só numa reencarnação, só numa vida, seria inviável, seria impossível a gente trabalhar tudo isso. Então a gente vai e volta, às vezes como pais, às vezes como filhos, às vezes como esposa, às vezes como marido. Porque sabemos que o espírito não tem sexo. A gente vem conforme a nossa necessidade de evoluirmos. Então, a família, até que a gente se depure tudo, a família sempre será a mesma, né? Participamos da elaboração do nosso corpo que possuímos? Sim. Para quem já
assistiu o nosso filme Nosso Lar, vocês sabem que lá, num trecho lá do filme, fala sobre o departamento reencarnatório. Né? Então, lá quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, que a maioria de nós planejamos, são poucos espíritos que vêm possivelmente, nós escolhemos até mesmo o nosso corpo. Os traços, você vai puxar mais o lado da mãe, o lado do pai, ou se de repente vai ter alguma deficiência, ou se já vai nascer com a deficiência. E tudo isso a gente vai trabalhar. No livro Missioneiros à Luz, tem um parágrafo que vem falando bem sobre o planejamento reencarnatório. Deve ter esse livro na biblioteca do centro. É bem interessante para vocês levarem isso e lerem em casa sobre esse assunto. Vamos voltar mais um pouquinho aqui. O que será que nós viemos, então, realizar nessa encarnação? A nossa evolução. Sempre a nossa evolução. Nossos amigos também fazem parte desse planejamento? Sim. Os nossos amigos e muitas vezes os nossos inimigos, né? Eles aparecem para a gente tentar nos ajustar e muitas vezes a gente não consegue. O interessante é que conseguíssemos, mas não vai ser somente numa reencarnação que a gente vai conseguir tudo isso, tá ok? Então, nada é por acaso. Estamos na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Okay? Fazendo parte do nosso planejamento reencarnatório. Então, como eu tinha comentado com vocês, existe um departamento, né? O departamento da reencarnação. Então, nesse setor tem o setor do planejamento, o setor do corpo físico, da família, da redução do perispírito, né? Porque quando nós vamos para a pátria espiritual, na erradicidade, nós não levamos o corpinho, né? Às vezes a gente cuida tanto desse corpinho aqui, que é importante cuidar, que a gente vai falar sobre isso, mas nós também temos que cuidar do nosso perispírito, porque é ele que carrega o nosso espírito. E com o perispírito, o espírito, nós vamos para a erradicidade. E quando nós temos que voltar para o útero da mamãe, nós temos que fazer também uma redução desse perispírito, que seria um assunto bem legal para uma próxima palestra. Hoje só dando umas pinceladas para vocês entenderem a importância do planejamento e aonde eu quero chegar com a minha palestra depois. Então, para tudo isso tem um setor que cuida de cada um deles. Tá? Lá no livro Missionários à Luz, vocês vão encontrar bem detalhado como é feito esse processo. Desde a escolha, o contato dos pais encarnados com o filho ainda que está em planejamento, tudo isso o livro vem contando. É bem interessante para a nossa leitura. Então, lá dentro do departamento reencarnatório, tem todos esses setores. É trabalhoso reencarnar? É, né? Olhe quantos espíritos envolvidos para uma vida só aqui na Terra, para uma encarnação aqui na Terra. Quantos departamentos tem que se ajustar, que tem que trabalhar? Né? Toda aquela equipe tem que vir conversar com os pais, prepararem os pais para ter, de repente, aquele filho rebelde que vai se revelar lá nos 14, 15 anos. Né? Vai ter aquele filho que vai, de repente, ter um problema mais tarde, ou aquele filho que vai ter que cuidar dos pais velhinhos e tudo mais. Tudo isso, essa equipe, esse departamento vai trabalhar antes de nós chegarmos, voltarmos para o útero da mãe. Olha o trabalhão. Tá? Então, quais são as fases da reencarnação? Planejamento, o contato fluido dos pais, fase da ligação do espírito à matéria, e a quarta fase, que é a formação do feto, e ainda a adaptação à vida. Porque tem aqueles fetos ainda que acontece, e está tudo isso já engatilhado, arrumadinho, e o feto desistir. Daí vem aquele aborto espontâneo. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Então, é trabalhoso, mas a espiritualidade não se cansa da gente. Muito bem. Então, a lei da evolução e da reencarnação. O que a nossa doutrina vem falando sobre isso? Que os espíritos são criados simples e ignorantes, que nem o nosso amigo inicial falou. Todos nós somos criados simples e ignorantes para evoluirmos, certo? E a evolução, então, nós evoluímos tanto intelectual quanto moralmente. Passamos de uma ordem inferior para a outra mais elevada, até a perfeição, onde gozamos da
felicidade eterna. Vai demorar um pouquinho? Vai. Por quê? Nós já passamos lá pelo mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, já indo para um mundo de transformação. Tudo é muito lento, mas assim tem que ser, para a gente absorver, aprender e absorver esse aprendizado. E juntos evoluímos. Não basta apenas você evoluir ou não. Todos nós temos que evoluir juntos. Por isso que estamos na mesma morada, na mesma época. Muito bem. O que mais fala então sobre essa lei? Os espíritos evoluem sempre, né? Nas suas múltiplas existências corpóreas. Pode estacionar, mas nunca regride. Então, esse patamar que nós estamos, nós não podemos regredir. Nós podemos estacionar. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende do esforço que faz para chegar à perfeição. Então, cada um é um ser único. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu esforço. Todos é dada oportunidade? Sim. Só que alguns aceitam e trabalham e progridem. Outros são um pouco mais devagar. É como se estivéssemos numa sala de aula. Nem todos são iguais, né? Tem uns que se esforçam, estudam um pouco mais, outros já preferem jogar futebol e namorar, deixar para estudar mais depois. E assim somos nós. Uns aceitam e progridem. Outros, mesmo estudando, ouvindo, ainda demora um pouco mais. E tem aqueles que se esforçam, estudam e dizem, não, tenho que mudar. Levantam as mangas e lutam e mudam. Vamos lá. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias para o seu próprio aperfeiçoamento, aprimoramento. A reencarnação e a manifestação da bondade e da justiça de Deus. Então, os espíritos também pertencem a diferentes ordens, classes e graus de perfeição que têm alcançado. Que a gente já conversou também, né? Que a cada um conforme o seu esforço. Vamos lá. O valor à vida. Agora a gente vai começar um pouquinho falando do... Porque quando a gente vem numa casa espírita ouvir uma palestra, a palestra assim não é para o outro, né? Ah, bem que o meu filho podia estar ouvindo, né? Bem que o meu marido podia estar aqui. Não, a palestra é para nós mesmos. Por que é para nós mesmos? Porque, que nem nós comentamos, cada um conforme a sua evolução. Então, se a gente está aqui hoje, nós vamos fazer uma reflexão para a nossa vida. Como eu estou hoje? Eu, Gorete, hoje, como eu me sinto? Tá? A reflexão de hoje serve para mim. E se eu sempre digo que, quando o palestrante dá palestra, a palestra é mais para ele do que para os outros. Porque a parte mais perto da boca é o próprio ouvido do palestrante, né? Então, cada vez que a gente vai falando, a gente vai refletindo um pouquinho sobre a nossa vida. É simples planejar a reencarnação? Uma encarnação, claro que não, né? Quantos espíritos benfeitores se envolvem nesse processo? Muitos. Nós escolhemos a nossa vida atual? Às vezes a gente até se revolta com a gente, né? Poxa, né? Podia ter escolhido coisa melhor, né? Mas a gente, no futuro, a gente entende que é necessário passarmos por que estamos passando hoje. É necessário. E o bom nosso é que nós estamos numa doutrina que vem confortando a gente, que vem explicando tudo isso. Olha que maravilha! Quando nós estávamos, talvez, na encarnação passada, a gente não teve esse privilégio. E agora a gente já tem de vir, ouvir e refletir sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos. Principalmente porque hoje a gente não vai falar sobre os nossos atos, a gente vai falar sobre os nossos sentimentos. Porque é os nossos sentimentos que vão gerar depois os nossos atos. E depois de tudo isso, tivéssemos nossa oportunidade tirada através do aborto, como será que a gente iria se sentir? Já pensou? Todo esse trabalhão, todo mundo com vontade de vir e de repente acontece um aborto. É justo? Como será que eu iria me sentir com isso? Não é legal, né? Então, por isso que a doutrina espírita também defende, né? O não aborto. Não que isso, né, não vai poder um dia trazer uma reparação. Mas quando a gente começa a falar sobre o valor da vida, a vida começa bem antes da criança vir ao mundo. Bem antes. Muito antes.
Talvez até mesmo antes da gente reencarnar, a gente só fez esse propósito com aquele ser. E de repente a gente vem, esquece e acaba ainda cometendo alguns delitos, né? Mas para tudo há solução. Vamos falar um pouquinho sobre o cuidado do nosso corpo. O que é o nosso corpo? Nosso corpo foi tudo aquilo que foi trabalhado, né, pelos espíritos. Porque nós não trabalhamos só o espírito, a gente trabalha também o corpo. Ah, o corpo da Gorete vai ser assim, 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 vai viver tanto tempo, lá com 40, 45 anos vai dar aquele probleminha na coluna, porque engorda demais, e tudo mais, né? Então, tudo isso é planejado. É claro que no percurso, a gente acaba cometendo alguns delitos com ele, né? Excesso de comida, excesso, às vezes, de bebida, alimentação não saudável, preguiça de fazer ginástica, e tudo isso vai delimitando o corpo? Vai deixando o corpo fraco, certo? Isso também é uma forma de não cuidar do corpo? Sim. E ainda tem muitos aqueles que usam o álcool, usam o cigarro, usam talvez uma droga mais forte, e isso vai fazendo com que o corpo vai enfraquecendo. Porque se eu fiz um planejamento reencarnatório para viver 80 anos, a gente sabe que hoje nós já estamos, né, por toda essa qualidade de vida nossa, a gente está vivendo um pouquinho mais. E de repente eu não cuidei do meu corpo lá desde criança. Exagerei na Coca-Cola, na batata frita, no cheeseburger. O que vai acontecer? Vai vir uma obesidade, depois vai vir uma diabetes. Será que o corpo vai aguentar os 80 anos? Dificilmente. Dificilmente. Porque talvez porque os nossos avós, porque o meu avô viveu 102 anos. Meu pai já está com 87. Daí eu digo, opa, eu vou ter que começar a cuidar, que de repente eu não consigo chegar aos 60. Por quê? Porque eles tinham uma alimentação diferente da nossa, né? Eles tinham uma vida diferente da nossa. Hoje, claro que precisamos ter um carro, precisamos ter para comodidade, para a gente se deslocar. Mas antigamente não, antigamente eles andavam, né? Depois veio a bicicleta, que também ajuda bastante, e agora veio o carro, que a gente só mexe o braço. É claro que a gente vai ter que fazer coisas alternativas para suprir essa necessidade. Por quê? Porque o nosso organismo também está se modificando. Tem partes do nosso organismo, como é uma coisa evolutiva e natural, também já não necessito mais estar dentro do nosso organismo como antigamente precisava. Prova disso é apêndice. Então, tudo isso vai se modificar. E nós, espíritos inteligentes que somos, temos que nos adequar a isso. Para cuidar dessa máquina que veio lá no planejamento reencarnatório, proposto a viver aquela quantidade de anos. Então, lá no nossa enciclopédia espírita vem falando, né? Quando se desonra o corpo com práticas promíscuas, a alma e o espírito também são afetados, com certeza. Então, as consequências de uma vida de impureza afetam o relacionamento com Deus e consigo próprio. Daí Paulo vinha falando lá em Coríntios, né, que o problema quanto aos alimentos, pois considerava dádiva de Deus. Naquela época de Paulo, né, que ele dizia que todo alimento, né, não pode ser recusável. Mas hoje em dia a gente vai ter que pensar, fazer uma outra analogia sobre isso. Que tem alimentos que realmente vão danificar o nosso organismo. E nós iremos sofrer com isso, tá? E também ele vem falando ali sobre a parte sexual, né? Que também tem que ser feita de forma saudável. Porque também prejudica o perispírito. Agora a gente vai falar sobre um assunto que, como eu comentei no início da palestra, está sendo bastante comentado esse mês. Que não deveria ser só comentado no mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio. E também tem que deixar de ser tabu. A gente tem que falar sobre esse assunto. Porque esse assunto é um assunto bastante importante, que é sobre o suicídio. O suicídio dentro das obras básicas, eu trouxe 3 referências, mas tem muito mais que eu posso passar para vocês de repente estarem pesquisando. Lá no livro dos Espíritos, da pergunta 943 até 957, ela discute o tema apontando as causas e as consequências desse sinistro.
né? Por que será que a pessoa vai e acaba tirando a sua própria vida? Que se a gente parar para pensar hoje, né, deve ser realmente terrível isso para aquela pessoa que está passando por aquele momento. Dentro do CVV, eu vou aproveitar que esse copinho está cheio aqui. Dentro do CVV a gente faz uma analogia, tá? Não vou abrir, que senão vou acabar... Tá fechado. Que nós somos como um copo d'água, tá? E nesse copo d'água, a pessoa que suicida, ela não acorda de manhã e diz, hoje o sol não apareceu, eu vou me suicidar. Não acontece isso. O que acontece? Nós somos esse copo d'água. Então, desde a infância, a gente sofre com traumas. Todos nós passamos por isso. Quem nunca passou, levanta a mão, né? Mas é uma frustração mal resolvida quando é pequeno, é uma gotinha d'água. Um gatinho que morreu atropelado na minha frente e eu não soube trabalhar com esse sentimento de perda, é outra gotinha d'água. Daí eu vou lá na escola, eu sofro bullying, é outra gotinha d'água. Eu tiro uma nota baixa, o professor não me compreende, outra gotinha d'água. E todo aquele sentimento não trabalhado dentro da pessoa vai enchendo o copo. Daí a pessoa cresce com todos aqueles traumas e perde o emprego, de repente perde o esposo ou a esposa, de repente perde um filho. E todo aquele sentimento não trabalhado faz o copo transbordar. Então, a pessoa que pensa no suicídio não é do dia para o outro. Esse processo já é um processo antigo que está dentro dela, que ela não consegue trabalhar. E a pessoa que pensa no suicídio, ela não pensa em acabar com a vida. Não. Ela pensa em atirar dor. Aquela dor que não foi trabalhada há anos, que causou o copo, que encheu o copo. Então, essa dor é tão intensa dentro dessa pessoa, tão intensa, que ela não consegue trabalhar. Prova disso são esses jovens, que a gente faz bastante serviço em escolas, né? Eu sou professora. Esses jovens que a gente chega nas salas de aulas, eles estão todos cortados, todos mutilados. Que nesse calor de meu Deus que faz hoje em dia, eles com aquelas blusas, geralmente pretas, cobrindo os braços. Daí a gente conversa, daí a gente vai descobrir que eles usam aquela blusa para esconder os ferimentos. Porque eles não sabem expressar a dor, então para eles sentirem a dor, que eles não sabem dar significado à dor, eles acabam se mutilando. Jovens. E quando a gente fala em jovens, não são jovens de 15, 16, 17 anos. São adolescentes de 9, 10 anos. Isso está acontecendo bastante. Daí a gente chama a família, com a autorização deles, é claro, para conversar, e nem a própria família percebe que isso está acontecendo. Então, para a gente ver, Allan Kardec escreveu isso há 160, 170 anos atrás. Isso acontece. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 5, na Bem-aventuranças, fala também sobre o suicídio e fala junto à loucura. Né, que eles pensavam, né, que uma pessoa louca comete suicídio. Mas não é só as pessoas que têm doenças mentais que vêm cometendo suicídio. São pessoas na sociedade, pessoas aparentemente na mídia sorridentes. E a mídia é uma grande enganadora. Porque os jovens, para serem aceitos hoje, eles precisam estar bem na fita. Então, lá na mídia, eles se colocam sorridentes para conseguir a aprovação do outro. E dentro dele está vazio, está triste. Também no livro Céu e Inferno, né? No capítulo 2, a segunda parte também vem falando dos relatos próprios do suicida sobre o seu estado infeliz na erraticidade. Isso também a gente vai conversar um pouquinho aqui dentro de uma casa espírita, a gente pode falar sobre isso. No livro de Ivone, Memórias do Suicida, vem trazendo vários relatos. Então, eu digo que esse livro assim, é um livro bastante pesado, né, para ser lido, mas ele vem trazendo uma riqueza do que acontece com o suicida lá na erraticidade. Então, fica a dica também. Então, mas o suicida, por que o suicida não recebe ajuda?
Ou quanto tempo esse infeliz espírita fica preso ao corpo físico? Nós sabemos que, assim como nós tivemos aquele amparo desde lá do nosso planejamento reencarnatório, a gente jamais vai ficar desamparado. Jamais. Todos nós somos filhos de Deus. Deus os criou à imagem e semelhança. Então, por que será que a gente acha que eles serão abandonados? Não serão abandonados jamais. Tirar sua própria vida é um crime? Sim, é um crime. Mas quem de nós nunca errou um dia? Tira a pedra quem nunca errou, a primeira pedra quem nunca errou. Isso disse Jesus Cristo. Uma história do Chico, ele comenta que, certa feita, uma mãe foi procurar o Chico, porque o seu filho já havia nascido sem os 2 braços. E agora deu uma doença nesse jovem e ele estava prestes a perder as 2 pernas. E a mãe estava muito revoltada. Quem é a mãe que não ficaria? E ela foi indagar Chico, mas Chico, para que isso? O que é, né? Daí Chico ouviu da espiritualidade e falou para essa mãe que esse espírito já havia praticado suicídio 12 vezes. E ele veio nessa encarnação e ele mesmo, no seu planejamento reencarnatório, disse que era para tirar qualquer possibilidade dele cometer o suicídio novamente. Então, por isso que seria retirado as pernas dele. Porque ele estava chegando numa fase da vida dele que ele estava querendo ir até o precipício e se jogar de lá, para tirar novamente a vida. Então, quando a gente começa a perceber que o que a gente acha que é um sofrimento nesse momento é uma provação. Então, ele já veio sem os braços, com certeza, para resgatar as dívidas das encarnações passadas, que ele deve ter danificado pelo espírito dele, que isso não vem ao caso no momento. Mas ele veio para reparar, e quando ele chegou aqui, ele queria novamente cometer o suicídio. Quando eu dou essas palestras, eu gosto de conversar com vocês, por quê? Porque nós, quando nós ouvimos isso, nós, por obrigação, estamos prontos e temos que ficar disponíveis aos outros. Porque muitas vezes, nós em casa, nós não percebemos que tem alguém sofrendo. Que tem alguém passando por algum sofrimento e que precisa de ajuda. E quando a gente começa a aprender isso, a gente começa a ficar mais sensível. E a gente começa a perceber a dor do outro. E quando a gente percebe a dor do outro, a gente usa a empatia. O que é a empatia? É se colocar no lugar do outro. E quando o outro percebe que tem alguém interessado na sua dor, ele começa a colocar para fora. Porque primeiro ele vai ter que ter confiança, para depois começar a desabafar e esvaziar o seu copo. E isso a gente pode salvar uma vida. Vocês já pensaram a grandiosidade que é isso? Ou ainda, existiriam agravantes e atenuantes para o crime de suicídio? Sim, a gente sabe disso, né? Mas cada um responde pelo seu ato. E nós também. Porque hoje não nos basta apenas não fazermos o mal. Hoje nós não podemos perder a chance de fazer o bem. Não podemos perder a chance. E a chance aparece todos os dias. Deus, em sua infinita bondade, jamais abandona seus filhos, né? Especialmente os mais faltosos e sofredores. Contudo, não há previsão para o tempo que o suicida fica preso ao corpo, vendo a sua decomposição, vagando pelas regiões umbralinas ou prisioneiros de obsessores. Isso varia de espírito para espírito e de caso para caso. Por isso que é importante a prece. Quando nós fazemos a prece pelos outros, essas preces chegam até eles. Nenhuma prece perdida. Nenhuma prece. Façamos uma breve pausa nesse ponto, então. Será que não existe esperança para esses desafortunados? Sim. Sabemos que sim. Nosso Pai Celestial, infinitamente bom e justo, jamais abandonam a própria sorte. Contudo, o sofrimento do suicida só termina quando o espírito consegue passar com êxito por todas as provações que o levaram a um ato criminoso e ainda resgatar os prejuízos acumulados com seu feito. E aí explica por que, de repente, que uma criança tão linda vem a esse mundo com alguma deficiência.
E nós sabemos que hoje, quantas crianças estão nascendo com deficiência? Eu sou professora de educação especial. E eu digo, esses 15 anos que eu estou dentro dessa função, há 15 anos atrás eu atendia 2, hoje eu atendo 60. Então, a doutrina espírita também explica isso. Juan, que é o amigo do Divaldo, ele fala sobre um livro sobre autismo, que é bem interessante, que ele vem falando também sobre esses resgates. Então, o que causa o suicídio, será? Não? Então, tem aquilo que a gente conversou, né? Não é uma coisa de uma hora para outra que uma pessoa vem cometer o suicídio. Mas a falta de a ociosidade, a falta de fé, também da sociedade, que nem diz lá no Livro dos Espíritos, também pode levar uma pessoa a pensar no suicídio. Por isso que corpo em movimento, espírito em movimento, mente em movimento. Sempre em movimento. Para não pensarmos muito, para não deixarmos nada influenciar a nossa vida. Eu vou passar um pouquinho mais rapidinho, que senão a gente não consegue tudo. Então, as profilaxias do espiritismo, que a gente falou bastante, né? Que a vida continua. E certeza que aqueles que cometeram suicídio, talvez nós tivemos cometido suicídio no passado também. Por isso que estamos aqui hoje aprendendo sobre isso. A importância e a valorização da nossa vida. Nada é por acaso. Talvez seja por isso que vocês vieram na palestra da Gorete hoje. Então vamos cuidar do espírito. Procure sempre fazer o bem. Mantenha um bom relacionamento regular com Deus, né, que é algo superior. Há uma crença religiosa que é extremamente importante na vida de todo mundo. Aqui uma crença, religião de acordo com as suas ideias, né, e que te traga conforto, ajuda, ou pelo menos a fé em algo maior. Afinal, você é inteligente. Só pode ter sido criado e amparado por algo maior e mais inteligente que você, concorda? Nesses aspectos, orações diárias sempre ajudam. Sempre. Se todos nós soubéssemos a importância e a força que tem uma fé, a gente vivia orando. E quando a gente fala em prece, em oração, não é aquela prece que sai da boca para fora decorada. É aquela prece do coração. Porque o que é a prece? É falar com Deus. E quando você vai falar com alguém, você tem que estar disponível àquele alguém. Você tem que olhar nos olhos daquele alguém. Porque hoje a gente pode se comunicar com fluidos, com pensamentos, com gestos. Não precisa nem ser só com palavras. Então, quando você vai falar com Deus, tem que ser uma coisa do coração. Porque Deus conhece a gente. Não precisamos encher a nossa boca de palavras. Ele conhece o nosso sentimento. Então, a prece é primordial para os espíritos sofredores. Eles reclamam pelas preces. E essas eles são proveitosas. Por quê? Questionando que quem pense neles sente-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reanimá-los. Incule-lhes o desejo e eleva o seu arrependimento e a reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar ou abreviar os seus sofrimentos. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante, né? A prece é primordial. Vamos cuidar do nosso corpo, do nosso espírito. De que forma que nós fazemos isso? Aquilo tudo que nós já conversamos sobre isso. Né? Corpo, alimentação saudável, exercício. Quando eu digo exercício, não precisa ir para academia, não. Pode pegar uma vassoura, varrer a calçada, em casa. Tudo isso é exercício. Né? Antigamente a gente ia lá, carpir. Hoje em dia não, a gente coloca pedrinha e manda asfaltar tudo, né? Para não ter muito serviço. E o nosso corpo vai pesando. Cuidar da nossa alimentação, cuidar principalmente do nosso pensamento, gente. O nosso pensamento, porque o nosso pensamento, ele cria forma. Se nós soubéssemos o poder que tem o nosso pensamento, tanto para o mal quanto para o bem, então vamos usar para o bem. Pensamento é tudo. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o que passo podemos ajudar uma pessoa com riscos de suicídio. Primeiro nós temos que conversar com ela. E para você conversar com ela, você tem que ser empático.
Você não pode chegar para ela, o que você tem hoje? Com essa cara de novo, né? Não vai funcionar. Né? Então, de que forma que se eu não tivesse legal, de que forma que eu gostaria que você chegasse até mim? Então, você tem que ser empático. E outro ponto importante. Se você está com pressa, nem pergunte como a outra pessoa está. Porque se você pergunta, você tem por obrigação ouvi-la. Então, olha a tua disponibilidade. Fica a dica. Porque se a pessoa sentiu em você aquele carinho, ela vai querer conversar com você. E você vai ter que ter tempo. Não adianta nem olhar no relógio. Vamos lá. Ajude. De que forma? Ouvindo. Ouvindo. Conselho é bom? Se fosse bom, não seria de graça. Conselho não é bom, porque o conselho pode ser bom para mim, mas pode ser bom para ela. Escute, faz ela refletir. Faz ela falar sobre os seus sentimentos. Essa proteção é bem importante, gente. Porque se a gente sabe que tem uma pessoa que está com pensamento suicida, ela já deu sinal, ela já falou para você, né, que ela está com esse pensamento, se deixar ela sozinha, o que vai acontecer? Ela vai se sentir mais desamparada. Então, se você não pode estar o tempo todo com ela, comenta com a família, peça para um vizinho dar uma olhada, proteja. E acompanhe o seu estado, tá? Se a pessoa não consegue sozinha, leva. O que nós precisamos saber? Suicídio, precisamos saber agir e prevenir. Onde procurar ajuda, gente? Então, tem os CAPs. Porque se a pessoa está desequilibrada, ela precisa se equilibrar. E para isso existem médicos para ajudar até ela se equilibrar e ela conseguir, através de um equilíbrio, procurar uma religião, para conseguir fazer uma terapia, num psicólogo e tudo mais. Ou, de repente, até mesmo voltar para o trabalho, que tem muita gente que não consegue fazer isso, fica isolado em casa, né? Nas unidades de saúde, então, a gente pode encontrar essa ajuda. Nas emergências, né? Porque às vezes você chega a encontrar pessoas já cometendo através de remédios, né? Então, ligar para as emergências, SAMU e tudo mais. E o Centro de Valorização à Vida, que é onde, em Rio Negrinho, já comentei com vocês várias vezes, ano que vem nós fazemos 20 anos da implantação do posto de CVV. Ele fica lá no terminal urbano. Nós fazemos atendimentos pessoais todos os dias, das 2 às 18, das 14 às 18, e nós fazemos atendimentos online. Então, eu mesma faço meu plantão em casa, nós temos vários voluntários de Brasília, de Três Barras, de Caiópolis, de Mafra, que eles fazem o plantão deles online, pelo computador. Então, são passados por treinamentos. Até ontem eu terminei um estágio com mais 12 novos voluntários. Vamos ver se vão ficar todos, né? A gente espera que sim. Então, passamos por um treinamento, passamos por cursos, até se sentir preparado para poder atender o outro. O CVV, ele é um órgão do Brasil todo. Já existe há mais de 60 anos no Brasil. Ele atende 24 horas e todos os dias da semana, feriados e tudo. É claro que a pessoa que liga de madrugada talvez não vai encontrar tantos voluntários disponíveis para atender. Mas durante o dia, onde a maioria dos voluntários estão mais disponíveis, a fila de espera é menor. Época de pandemia, nós chegamos a atender 16 mil ligações diárias, né? Era muita gente procurando ajuda. Nessa época também, nós começamos cursos online em todo o Brasil, recrutamos bastante voluntários, mas o trabalho do CVV, eu não vou dizer para vocês que é um trabalho fácil, porque um trabalho não é um trabalho fácil. Está bastante desgaste emocional para a parte do voluntário, então muitos não conseguem por muito tempo. Mas o importante é que conheça o serviço do CVV, é importante que saber que o CVV existe, se um dia alguém precisar, indicar o CVV. Mas o CVV é um serviço maravilhoso. Maravilhoso. Quem quiser conhecer um pouco mais, me procura, ou liga para o 188, ou entra no site CVV e você vai ter todas as informações. E quem tiver interesse um dia, de repente, querer fazer parte do time do CVV, é só nos procurar. Nós implantamos, alguns anos atrás, um posto CVV aqui em São Bento, né? Mas, como eu disse, é trabalhoso, né? Então, mas quem sabe no futuro a gente não conseguir implantar novamente. Ok?
Então, são 3 regrinhas que eu gostaria de refletir com vocês, tá? Que, às vezes, a gente acha, assim, que só a pessoa triste pensa no suicídio. Também não. A pessoa que está muito triste entra numa euforia muito grande, a gente chama de bipolar, eles também podem vir, é um indício do suicídio, de que está querendo cometer o suicídio. Então, não prometa nada quando estiver feliz, não responda nada quando estiver irritado e não decida nada quando estiver triste. São 3 regras que a gente tem que colocar na nossa vida, que a gente possa colocar em prática. O que você não valoriza, a vida vem e te tira. Então, se você não valoriza a tua saúde, você vai ficar doente, certo? É óbvio. Então, vamos valorizar a nossa vida. Temos que valorizar a nossa vida. Porque se a gente não valoriza, a gente vai começar com pensamentos ruins. Ah, hoje, ai, que chato, não vou trabalhar. Amanhã, ai, já tô com uma dor. E depois aquilo vai criando forma. O que a gente não pode deixar que isso aconteça. Olha que legal essa frase. Sabe o que é ser forte? É ter Deus na frente de todas as coisas. É confiar que tudo dará certo mesmo quando tudo diz que não. É ter fé além das circunstâncias. É manter a confiança em Deus que pode todas as coisas. É ter a certeza de que o melhor sempre está por vir, pois Deus é fiel e nós temos que acreditar. Sabe o que é ser forte? É ver o mundo desabando e ainda crer que o melhor virá. É quando tudo diz não e você carrega consigo a certeza de que a última palavra vem de Deus. É ver tudo dando errado e ainda assim não desistir de tentar. É acreditar na capacidade de vencer. E acima de tudo, colocar Deus na frente de todas as coisas. Olha que interessante. Eu adoro trazer frases curtinhas assim para a gente refletir, que diz assim: enquanto alguns escolhem pessoas perfeitas, eu escolho as que fazem bem. Porque perfeição a gente sabe que não existe. Não existe perfeição. Ainda não, porque não vivemos um mundo propício à nossa perfeição. Um dia seremos perfeitos, mas talvez, e quase certeza que nessa encarnação ainda não. Ok? E aí? Como é que foi a viagem de vocês? Se vocês tivessem que hoje parar no ponto lá, no trem, para carregar essa mala, como será que seria essa mala, essa vida de vocês? Vamos para casa hoje pensando sobre isso? O que será que eu estou carregando no meu dia a dia? Será que vale a pena? Será que não está me deixando mais pesado? Será que não está enchendo o meu copo? Será que eu estou parando para perceber que isso não vai me fazer bem? A raiva, né? A raiva é um veneno que a gente toma pensando que vai matar o outro, né? Mas não. Então tem certas coisas que a gente tem que parar na nossa vida e começar a fazer uma reflexão do que vale a pena. Hoje, se eu tivesse que acabasse o meu planejamento reencarnatório hoje e eu pegasse essa malinha, será que eu ia conseguir carregar? E o importante, olha o presente que Deus dá pra gente. Deus dá o presente da oportunidade da gente deitar, refletir e outro dia começar tudo de novo. Então, será que naquele deitar toda noite, a gente não pode assim adiar um pouquinho o sono e fazer uma consciência, esvaziar um pouco a mala? Outro dia, ao acordar, a minha mala estar mais leve? Então fica, né? Fica para você, uma provocação para vocês. Não perca o seu tempo se defendendo nem tentando provar nada a ninguém. Sua consciência, sua mestra do seu guia. Só Deus sabe de suas intenções e de sua bondade e de seus defeitos. O que importa, de fato, é que você pensa e sabe sobre você mesmo. Não precisa provar nada para ninguém. Porque na hora que a gente for lá passar nossa tela, depois que partirmos essa aqui para a reticidade, é só eu comigo mesmo. Então por que a gente tem que ficar a vida toda provando quem eu sou para os outros? Né? Isso que eu falo para os jovens. Por que precisa da aprovação do outro? E olha que para o jovem é bem mais difícil de colocar na cabeça. Mas para nós não, porque nós já somos mais maduros, né? Esperamos que seja. E lá então, lá no Evangelho diz assim, que eu adoro essa frase de Chico, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um
pode começar agora e fazer um novo fim. Olha que maravilha, gente. É o presente de Deus a todos nós, todos os dias. Então, que possamos ir para casa hoje e lembremos disso. E finalizando, então, a minha fala, a valorização da vida é o sol das almas. Ame a vida. Ela é preciosa e única, imortal e universal. Temos que nos amar. Temos que nos valorizar. Esse é um presente que nós pedimos a Deus. Então, vamos fazer jus a esse presente. Então, que possamos, então, levar essas mensagens para casa, possamos refletir muito sobre isso, que possamos olhar para o outro com mais carinho, mais atenção, e que possamos, na próxima quarta, estarmos de volta aqui para mais um ensinamento. Uma boa noite e devolvo a palavra.